Neste vídeo, vamos estudar a lição de número 7 da classe de adultos com o tema A Obra do Filho. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Epaminondas Fonseca, seja bem-vindo ao meu canal, muito obrigado por sua companhia. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, curta este vídeo, deixe o seu comentário, ative também o sininho de notificações, assim você será avisado todas as vezes que um novo vídeo for publicado aqui no canal. E ainda, se desejar, você pode se tornar um membro apoiador deste projeto, deste trabalho. E assim você terá acesso aos benefícios que são exclusivos aos membros do canal, como os materiais que nós postamos lá na pasta dos membros. Este material nós utilizamos aqui na apresentação de nossas aulas, material em PowerPoint. Obrigado a todos os irmãos que têm se inscrito, os também membros do canal. Que Deus multiplique bênçãos sobre vossas vidas. Vamos para a ministração da aula de hoje, que já está sendo projetada aí no seu visor. Vamos hoje estudar a lição de número 7 com o seguinte tema: a obra do Filho. Acompanhe a leitura do texto áureo e também da verdade prática. O texto áureo: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. A leitura da verdade prática. Verdade prática diz-nos o seguinte: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente ele é digno de toda adoração e obediência. No primeiro tópico da lição, vamos estudar a humilhação do filho, a humilhação voluntária do filho. E aqui vamos estudar 3 subtópicos. O primeiro, a submissão de Cristo. O segundo, o esvaziamento de sua glória. E o terceiro, obediência sacrificial até a cruz. Vamos para o primeiro subtópico deste primeiro ponto da lição, e aqui vamos falar sobre a submissão de Cristo. Paulo escreve aos Filipenses exortando a igreja à unidade e à humildade, e ele dá um comando muito claro em Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui está o ponto central. Paulo não fala de uma emoção passageira. Ele fala de mentalidade. Paulo está falando de modo de pensar. A palavra grega para sentimento descreve uma disposição contínua, humilde, uma disposição espiritual que molda a vida do crente. Ou seja, pensem como Cristo pensa. Vivam como Cristo viveu. Cristo, por Paulo, é apresentado como o maior exemplo de humildade, o modelo perfeito de serviço. E isto é um contraste com a tendência humana ao orgulho. Veja Gênesis 3 e 5, onde a Bíblia revela o desejo humano: sereis como Deus. E Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, descreve a voz do orgulho: eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. Temos aqui uma referência, uma passagem do Antigo Testamento de dupla referência, onde uma das duas referências faz menção à queda do querubim ungido ou do diabo, de Satanás, em sua rebelião contra Deus. Veja, contrariamente ao coração orgulhoso do homem e do anjo caído, veja como que Cristo, Cristo fez o caminho oposto. Ele não subiu por vaidade, ele desceu por amor.
ele serviu. Logo depois, Paulo apresenta o hino cristológico em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a seguir. Um dos textos mais profundos sobre a encarnação e exaltação de Jesus. Ali vemos dois movimentos. Primeiro, a humilhação voluntária do Filho, em Filipenses 2, do 6 ao 8. Depois, a exaltação gloriosa do Filho pelo Pai, em Filipenses capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11. Mas Paulo, ele não está apenas ensinando uma doutrina, ele está chamando a igreja à vida prática. Ele diz, na essência, sigam o exemplo de Cristo. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, confirma essa verdade. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Isso significa uma consciência guiada pela humildade e também guiada pelo amor. João capítulo 3, versículo 15 diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Imitar a mente de Cristo é abandonar a busca por prestígio, é renunciar à autopromoção, é aceitar a cruz diária, como está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E quando olhamos para Cristo, vemos sua submissão voluntária ao Pai. João 6,38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ainda Mateus 26,39, no Getsemane, Jesus orou, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, isso é submissão. Isso é obediência plena. Por isso, o chamado para nós é claro, pensar e agir como Cristo. Isso envolve, irmãos, uma transformação de mente, conforme está escrito em Romanos 12, capítulo 12, e o versículo 2, que diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Envolve vida de serviço. Marcos capítulo 10, versículo 45 faz uma declaração muito forte, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E envolve renúncia do próprio eu, é claro, como Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos orienta. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso significa buscar o bem do próximo e não se moldar ao espírito deste século, como afirma Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, que nos chama a um viver diário, a um viver prático e um viver renovado. E essa renovação é obra do Santo Espírito de Deus por meio de sua palavra, como diz Paulo aos Coríntios, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória. Efésios capítulo 4, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. A palavra de Deus, ainda por Paulo, nos manda que nos revistamos do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Essa transformação nos capacita a discernir e praticar a vontade de Deus. E essa vontade aponta para um alvo: glorificar
o Pai em tudo, como está escrito na palavra do Senhor na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O Senhor Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, ser cristão não é apenas crer, é aprender, é imitar, como diz o Senhor Jesus: aprendei de mim, que sou manso e também humilde de coração. Crer é apenas o começo, mas pensar como ele, agir como ele, servir como ele, é o caminho da maturidade cristã. Compreendido esse ponto, irmãos, vamos agora avançar para o segundo aspecto, o segundo subtópico, o esvaziamento de sua glória. Paulo declara algo profundamente revelador em Filipenses 2 e 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa informação é teologicamente riquíssima, riquíssima. A palavra sendo aqui indica existência contínua. Cristo não começou a ser Deus, ele sempre foi Deus. Como João afirma no capítulo 1, versículo 1 do seu livro: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, enarque, ou enarque. Essa expressão enarque é a mesma expressão ou equivalente ao Bereshit bara, lá em Gênesis capítulo 1, língua hebraica. Portanto, nós estamos falando que o Verbo, ele está ativamente criando todas as coisas em coigualdade com o Pai e o Espírito Santo, conforme descreve Gênesis capítulo 1, na obra da criação. O apóstolo Paulo aos Colossenses ainda declarou: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Portanto, antes da encarnação, antes de Belém, antes da história humana, Cristo já existia eternamente. A expressão forma de Deus não significa aparência externa. Tomemos cuidado. Ela aponta para a essência, para a natureza e substância divina. Jesus, ele compartilhava plenamente a mesma natureza do Pai. Ele era e é verdadeiramente Deus. Mas observe que o texto continua dizendo que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa expressão pode ser entendida como algo a ser repetido a qualquer custo, algo a ser usado em benefício próprio, algo a ser explorado egoisticamente. Cristo não se agarrou aos seus privilégios divinos. Ele não usou sua igualdade com Deus para sua autopromoção. Não, absolutamente. Aqui vemos um contraste poderoso. O primeiro Adão desejou ser como Deus, como nós vimos agora há pouco em Gênesis 3 e 5, quando a serpente disse: sereis como Deus, e isso atraiu Adão. Mas Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, não buscou exaltação própria. Ao contrário, ele agiu movido por amor. Filipenses 2 e 4 ensina esta verdade cristalina. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele abriu mão de seus direitos, não da sua divindade, é claro, mas dos privilégios que cercam a divindade. Isso fica ainda muito mais claro e evidente em Filipenses 2 e 7. Mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Algumas versões dizem esvaziou-se. Esse é o conceito conhecido como kenosis, mas precisamos compreender corretamente isso. Esvaziar-se não significa deixar de ser Deus, em hipótese alguma. Não significa perder atributos divinos, absolutamente. Antes, significa autoabnegação voluntária. Ele assumiu a natureza humana. Ele se fez semelhante a nós. João 17,5 mostra que ele possuía glória eterna, como disse Jesus na sua oração. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele tinha glória, ele tinha majestade, ele tinha esplendor celestial, mas escolheu não manifestá-los plenamente. Ele não perdeu a divindade, ele ocultou a glória. Ele não abandonou a sua natureza. Ele abriu mão de seus direitos. E o texto diz que ele tomou a forma de servo. Servo aqui, irmãos, significa escravo. Entrega total, submissão completa. Hebreus 2,14 declara: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 4,15, um texto muito conhecido nosso, acrescenta isto: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele se identificou conosco na encarnação. Sentiu dor, sentiu cansaço, sentiu fome, mas maravilhosamente permaneceu santo. Portanto, na encarnação, Cristo não deixou de ser Deus. Ele escolheu servir a humanidade. Ele colocou de lado os seus privilégios. E isso nos ensina algo muito profundo. Se o Filho Eterno abriu mão da manifestação da sua glória por amor a nós, como podemos viver presos ao orgulho? O esvaziamento de Cristo é o modelo da verdadeira humildade. É a expressão máxima do amor. É a prova de que no reino de Deus, quem se humilha ou quem a si mesmo se humilha será exaltado. Veja, outro aspecto importante desse primeiro tópico da lição é exatamente a obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Jesus até a cruz por Paulo, ele aqui continua descrevendo o caminho da humilhação de Cristo em Filipenses 2:8, como está escrito: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui vemos uma descida progressiva da eternidade divina à condição humana, da condição humana à morte. E não qualquer morte. Conforme nós estudamos, foi uma morte terrível, morte de cruz, morte horrenda. O texto diz que ele humilhou-se a si mesmo. Isso significa ato voluntário, decisão consciente, submissão intencional. Jesus não foi apenas humilhado pelos homens, ele escolheu se entregar. Em João capítulo 10, versículo 17, o Senhor mesmo afirma: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Isso muda tudo. A cruz não foi imposição, não. A cruz foi entrega. Cristo desceu à condição mais humilde. Olha
2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ele se fez pobre, ele se fez servo. E aí devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. A cruz era o símbolo máximo de vergonha. Para os judeus era maldição. Deuteronômio 21 e 23 declara isso. Maldito por Deus é o pendurado no madeiro. Gálatas 3 e 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para os gentios, era escândalo, conforme disse Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Era a morte mais vergonhosa, mais humilhante, mais pública. E ainda assim, o Santo de Deus se submeteu a ela. E por que isso? Por amor. A palavra obediente, ela carrega a ideia de submissão total, não parcial, não condicional e também não temporária. Obediência plena. Desde a manjedoura até o Calvário, a Bíblia explica esta obediência. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão justificados. O primeiro Adão trouxe condenação. O segundo Adão trouxe justificação. A obra redentora de Cristo está fundamentada em sua obediência perfeita. Ele mesmo declarou esta obediência em João 6:38, texto que nós já fizemos menção aqui. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o resultado dessa obediência é um resultado glorioso, conforme Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Nossa salvação não é fruto de mérito humano, como a Bíblia declara em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A cruz não foi acidente. Conforme diz a palavra de Deus, que Jesus foi entregue no tempo determinado, segundo o conselho, segundo a presciência de Deus. Portanto, foi um plano eterno. Cristo obedeceu até o fim. Sua obediência ativa abrange toda a nossa vida. É o que a Bíblia declara. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sua obediência passiva culmina na cruz do Calvário, na cruz do Gólgota. Ele se entregou voluntariamente, entregou a sua vida. E é nessa obediência perfeita que se fundamenta a nossa justificação. Anote isso aqui, deixe nos comentários esta verdade. É exatamente nessa fé, é exatamente por isso que nós somos justificados, porque Cristo foi obediente, e é na obediência de Cristo que nós fomos resgatados, é na obediência de Cristo que nós somos justificados, é na sua obediência que nós alcançamos de Deus a propiciação dos nossos pecados. É na obediência de Jesus, é nessa obediência
perfeita que se fundamenta a nossa justificação. Segunda de Paulo aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ainda Paulo aos Efésios reforça essa verdade através da salvação pela graça unicamente. A obediência de Cristo, ela não é apenas substitutiva, ela também é exemplo, conforme diz Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O exemplo de Jesus é um modelo para que também nós andemos também assim, todos os dias tomando a nossa cruz e seguindo o nosso Senhor. Conforme ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Cristo obedeceu até a morte. E essa obediência garantiu a nossa vida eterna, garante a nossa vida eterna. Com isso, concluímos este primeiro tópico e guarde isso, porque será essencial para o que vem agora, quando nós iremos estudar o segundo tópico da lição, a obra redentora do Filho. E aqui nós vamos estudar 3 subtópicos também. O primeiro, a ineficácia do sacerdócio levítico. O segundo, sacrifício único e suficiente. E o terceiro, a substituição vicária. Vamos para o primeiro subtópico, a ineficácia do sacerdócio levítico. Agora que entendemos a humilhação, precisamos compreender a redenção. A cruz não foi apenas sofrimento, foi substituição, foi cumprimento, foi redenção eterna. Na antiga aliança, o sacerdócio levítico tinha uma missão muito clara: ser mediador entre Deus e o povo. Os rituais estavam prescritos na lei, conforme vemos em Êxodo capítulos 28 e 29. O momento mais solene desse ministério era o dia da expiação. Em Levítico 16:11, lemos que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, levando sangue de animais. O dia da expiação, em hebraico, Yom Kippur. Ele fazia expiação por si mesmo, o sumo sacerdote, e também pelo povo. Mas havia um limite. Veja Hebreus 9:7. Olha que declaração maravilhosa. No segundo tabernáculo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, e oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Era um ritual anual, repetitivo, e essa repetição mostrava que o sistema não era definitivo. Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 4 explica: porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. O sistema, portanto, era temporário, o sistema era simbólico, pedagógico. Os sacerdotes eram homens pecadores. Hebreus 7:27 apresenta isso, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus pecados, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. O santuário era terreno. Olha o que Hebreus capítulo 8 e o versículo 5 diz: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Hebreus 9:1 ainda nos lembra: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário
terrestre. E os sacrifícios não removiam definitivamente o pecado. Hebreus fala e afirma esta verdade novamente. Porque é impossível que sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. A lei era apenas e tão somente a sombra. Hebreus 10:1 diz isso, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, ela apontava para algo muito maior, mais glorioso. Por isso, o sacerdócio levítico não era permanente. A palavra do Senhor nos diz, e na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O sacerdócio de Cristo, portanto, ele é superior à ordem araônica. Cristo, ele é o cumprimento perfeito das sombras do Antigo Testamento. Enquanto o sacerdote levítico oferecia sangue alheio, Cristo ofereceu o seu próprio sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz-nos o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Enquanto o sacerdote terreno entrava todos os anos, maravilha, Cristo entrou uma única vez. Hebreus capítulo 8 afirma: temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Ainda Hebreus 9:25 reforça essa verdade, não para se oferecer muitas vezes, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A entrada de Cristo assegurou eterna redenção. O sacrifício levítico tinha função pedagógica. A Bíblia diz isso, que de maneira tal que a lei nos serviu de aio para nos conduzir, nos levar a Cristo. Ele revelava a santidade de Deus. A lei revelava a santidade de Deus e a gravidade do pecado, mas foi substituído. A palavra de Deus ainda nos afirma em Hebreus, capítulo 7, de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio superior, um sacerdócio, portanto, eterno, um sacerdócio que permanece eternamente, porque temos um sacerdócio perpétuo, porque nos convinha tal como sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Nós já citamos aqui Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 7:25 conclui: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso muda tudo. Em Cristo não há sacrifícios repetidos, não há culpa pendente, não há redenção parcial. Há sim um sacrifício único, perfeito, definitivo. O perdão não depende de esforço humano, depende antes da obra consumada do Redentor. Agora, observemos também o que nos ensina o comentarista, o pastor Douglas Batista, no segundo subtópico: o sacrifício único e suficiente. O sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, os sacrifícios eram contínuos.
Eles precisavam ser repetidos porque não resolviam o problema do pecado de forma definitiva. Hebreus 9:25 afirma que o sumo sacerdote ele entrava no santuário muitas vezes, está lá escrito. O termo indica repetição constante. Era algo frequente, reiterado, sempre necessário novamente. Essa repetição revelava uma verdade: os sacrifícios antigos eram insuficientes. Hebreus 10:1 declara, mais uma vez aqui, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Nunca podia aperfeiçoar. A lei nunca podia resolver definitivamente. Mas Cristo é diferente. Ele não se ofereceu repetidas vezes. Cristo, o nosso Senhor, na consumação dos séculos, agora, uma vez se manifestou, conforme diz Hebreus, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez. Isso é decisivo, definitivo. A palavra usada indica algo feito de maneira única e, portanto, acabada, algo definitivo. O texto afirma que ele veio para aniquilar o pecado, ou seja, abolir, remover, anular completamente. O pecado foi tratado de forma decisiva na cruz do Calvário, na cruz do Gólgota. A Bíblia diz, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Uma vez. Ainda Hebreus 10:10 confirma esta realidade. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Portanto, não há repetição. Não há necessidade de complemento humano. O que Cristo fez, glória, é perfeito, é eterno, é maravilhoso, é glorioso. A salvação não é progressiva por méritos pessoais ou por rituais religiosos. Ela é plena, ela é gratuita e foi selada quando Jesus declarou em João 10:30, está consumado. Ali a obra, feita na cruz do Calvário foi consumada. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. O acesso foi aberto quando ele bradou, tetelestai, tetelestai, texto que no grego do Novo Testamento registra esta palavra indicando perfeição, indicando algo completo, indicando um tempo que indica uma ação concluída, com efeitos permanentes, ou seja, foi consumado e permanece consumado. A separação terminou. Olha o que diz Atos 4:12, uma declaração gloriosa. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso é glorioso. Não há outro meio, não há outra oferta, não existe outro caminho, não há outro nome. O Calvário é suficiente. Me ajude a fazer este vídeo deixando um simples comentário. Se você está me assistindo agora, comente aqui. O Calvário é suficiente. Calvário, monte de redenção. Calvário, monte de salvação. Que maravilha, que bênção. Nós agora vamos observar outro aspecto importante desse ponto da lição, que é a substituição vicária. Nós estamos estudando a obra redentora do Filho, o segundo ponto. Estudamos o primeiro ponto, a humilhação, agora a obra redentora do Filho. Estamos no
terceiro subtópico. E agora iremos estudar a substituição vicária. Aqui, irmãos, alunos queridos, está o coração do Evangelho. Cristo morreu em nosso lugar, conforme profetizou Isaías no capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A expressão substituição vicária é central para entendermos a cruz. Veja, a palavra vicária, ela vem do latim vicarius e significa agir no lugar de outro. Isso é exatamente o que Cristo fez. Ele morreu em nosso lugar. Essa verdade já estava anunciada nas Escrituras. O profeta Isaías fez uma declaração gloriosa. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No Novo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 32, Paulo afirma: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. A substituição vicária está ligada claramente à justiça de Deus. Conforme Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3 e o versículo 26, se não me falha a memória, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo. O pecador não podia ser ignorado. Paulo ele declara algo poderoso, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça. A justiça exige punição, e Deus não poupou seu próprio filho. A justiça exige punição, e Deus não poupou seu próprio filho. Antes, pelo contrário, ele entregou o seu unigênito por todos nós. Isso significa que o sofrimento não foi evitado, mas não foi o pecador quem sofreu a penalidade final. Foi o substituto perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus. No sistema antigo, os animais eram oferecidos como figuras dessa substituição, mas Hebreus 10:4 é muito claro, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Eles apenas apontavam. Cristo cumpriu. Olha só o que João declarou no capítulo 1, versículo 29 do seu evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não apenas cobre, ele tira, ele remove. Na cruz, Jesus assumiu nossa culpa. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Romanos 3, 25 e 26 ainda diz isso, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça. A ira justa contra o pecado foi satisfeita. A justiça divina exigiu punição. O amor divino proveu o substituto. Glória a Deus. Gênesis 3 e 21 já apontava para isso. O costureiro santo, né? O alfaiate divino, né? Que costurou aquele manto para Adão e Eva, os nossos pais, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Desde o Éden, o princípio substitutivo estava presente. Na cruz, ele se cumpriu plenamente. Segunda de Paulo aos Coríntios 5:21, mais uma vez, quero recitar esse texto porque eu acho maravilhoso
esse texto. Esta passagem bíblica é tocante demais. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo sofreu não apenas para nosso benefício, mas em nosso lugar. Ele pagou a penalidade completa. E essa verdade deve gerar resposta, deve gerar gratidão, adoração, vida consagrada, conforme Paulo escreveu, né, ainda aos Coríntios. E ele morreu por nós para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A cruz não é símbolo, não é símbolo religioso vazio. É um lugar onde a dívida foi paga, onde o pecado foi julgado, onde a salvação foi selada. Glória a Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso muda tudo. Isso muda definitivamente tudo. Com essa compreensão, nós vamos para o terceiro e último tópico da lição de hoje. E aqui nós vamos falar sobre a exaltação gloriosa do Filho. Vamos analisar também três assuntos, três subtópicos. O primeiro, recebido à destra do Pai. O segundo, um nome acima de todo nome. E o terceiro, soberania universal e retorno triunfal. Vamos para o primeiro subtópico, recebido à destra do Pai. Nós aqui vamos verificar como que Deus exaltou a Jesus Cristo de uma forma soberana, de uma forma extraordinária, gloriosa. Ele foi recebido à destra do Pai. Depois da humilhação, claro, vem a exaltação. Filipenses 2:9 declara esta verdade. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Veja que aquele que desceu foi elevado. Aquele que se humilhou foi exaltado. A expressão exaltou soberanamente indica elevação suprema. Deus o colocou em posição incomparável. Deus colocou Jesus em uma posição elevada. Não foi uma exaltação comum. Foi acima de toda criatura. E isso aconteceu em virtude, claro, de sua obediência perfeita. Filipenses 2:8, a Bíblia diz: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A humilhação precedeu a glória. Cristo não apenas venceu a morte, ele foi entronizado. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele se assentou. Isso fala de autoridade, isso fala de honra, isso fala de domínio. Estar à direita do Pai não é apenas posição espacial, não. É símbolo de poder supremo. O Salmo 110, verso 1, já profetizava isso. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus confirmou essa verdade em Mateus 26:64. Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder. A destra é o lugar de honra real. Quando você lê, por exemplo, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19, mostra o símbolo dessa honra quando o rei coloca alguém à sua direita. Estar assentado também fala de uma obra concluída. Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de
todos os céus. Hebreus 8 ainda diz: temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono, da majestade. E ele está assentado, irmãos, porque a obra naturalmente foi completa. Em João, Jesus ele orou: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E o Pai respondeu, ressuscitou, elevou, entronizou o Filho. A exaltação de Cristo, ela inclui sua ressurreição, sua ascensão, seu assentamento à direita do Pai e, escatologicamente falando, o seu retorno glorioso, poderoso, primeiro para a igreja, um retorno iminente por ocasião do rapto, do harpazo, do arrebatamento, e na segunda vinda gloriosa propriamente dita, para a instauração do reino, para a instauração do milênio. O Credo dos Apóstolos resume essa verdade, não é? Quando subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Ele não apenas voltou ao céu, ele assumiu o trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Cristo exaltado é nossa esperança viva, glória a Deus. Paulo aos Romanos faz uma declaração maravilhosa: Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 7, ainda na altura do capítulo 7, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele reina, ele intercede, ele governa. O filho humilhado é agora o filho exaltado. E o trono que ele ocupa é a garantia de nossa esperança. E o trono que ele ocupa é a garantia de nossa esperança. Escreva isso aqui nos comentários. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Escreva aqui. O trono que ele ocupa é a garantia da nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse ponto, ele ficou muito claro. Agora, vamos para o próximo assunto. Um nome acima de todo nome. Aqui nós vamos trabalhar a autoridade suprema. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz: ele deu um nome que é sobre todo nome. Essa afirmação é profunda, né? E na Bíblia, nome não significa apenas identificação. Nome fala de essência. Nome fala de caráter, autoridade, reputação. O Salmo 8, ele nos declara: o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ainda Provérbios 18 e 10, torre forte é o nome do Senhor, o justo, e estará em alto retiro. Mateus capítulo 1, versículo 21 afirma: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome, irmãos queridos alunos, revela a missão. O nome revela, portanto, autoridade também. Quando a Escritura diz que Cristo recebeu um nome acima de todo nome, está afirmando que não existe autoridade comparável à dele. Olha Efésios capítulo 1, versículo 21, está escrito: acima de todo principado e poder e potestade e domínio
e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ele está acima de toda força humana, acima de todo poder espiritual, acima de todo principado, de toda potestade, acima de qualquer autoridade política, acima de qualquer influência demoníaca. Ele reina. E ele não apenas reina, ele é rei dos reis. Apocalipse declara essa verdade, capítulo 19, versículo 16. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os profetas já haviam anunciado isso. Isaías profetizou no capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Daniel capítulo 7 também faz uma declaração gloriosa. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Veja que a palavra de Deus declara que o Filho possui todo o poder, e o poder pela ressurreição dos mortos. Cristo foi entronizado como Senhor. A Bíblia diz isso. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz que e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Isso ecoa exatamente o Salmo 110 e o verso 1, que nós já fizemos menção aqui nesta ministração de hoje. Portanto, ele é o soberano supremo. O apóstolo Pedro faz uma outra afirmação gloriosa. Ele está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades, e aí tem a expressão, e as potências. Não há poder maior, não há nome igual. Não tem aquele corinho que nós cantamos, não há Deus maior, não há Deus maior. Mas veja que há algo ainda, para além disso, muito mais glorioso, muito mais maravilhoso. O nome de Jesus não é apenas declaração de soberania, é também, preste atenção nesse ponto, autoridade delegada. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, declara que nós temos uma procuração para usarmos o nome de Jesus. Ele diz: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O nome de Jesus, claro, não é uma fórmula mágica, irmãos, absolutamente. Não é repetição de palavras. O nome representa sua presença, representa o seu poder e sua autoridade. Usar o nome de Jesus é agir segundo a sua vontade, é viver sob o seu senhorio, é cumprir sua missão, é também buscar a sua glória. O nome acima de todo nome é a garantia de que Cristo reina e de que sua igreja não está desamparada, porque ele é o Senhor desta igreja, hoje e eternamente. Observe como que tudo está conectado. O que estudamos até o presente momento, até agora, prepara o terreno para o que veremos agora. O último assunto, a soberania universal e o retorno triunfal de Cristo. Aqui nós vamos estudar nesse ponto da lição, o retorno triunfal de Cristo, a exaltação de Cristo Jesus, o reconhecimento universal, céu, terra, debaixo da terra, todos estão debaixo do senhorio de Cristo. A exaltação de Cristo não termina com a entronização, ela culmina na manifestação plena
de sua soberania sobre todo o universo. Agora e na eternidade. Filipenses 2:10 declara: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo o joelho, toda língua, sem exceção, sem exceção. Essa declaração ecoa a profecia de Isaías 43, 45 e 23, aliás. Por mim mesmo tenho jurado que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. Quando Paulo aplica esse texto a Jesus, ele está afirmando claramente, inequivocamente: Jesus é Senhor, Jesus é Deus. A expressão nos céus, na terra e debaixo da terra mostra o alcance universal do seu domínio. Nos céus, os anjos e redimidos glorificados. Na terra, todos os seres humanos vivos. Debaixo da terra, os que estão sob o seu juízo. Não haverá criatura que escape ao reconhecimento do senhorio de Cristo. Mas essa confissão, ela acontecerá de duas maneiras. Primeiro, voluntariamente. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, um texto conhecido também nosso, muito conhecido: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Hoje confessamos para a salvação. Depois haverá a confissão, em segundo lugar, compulsória, porque também está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Paulo reforça essa verdade ainda aos Filipenses: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns confessarão com alegria, outros confessarão com remorso, mas todos terão de reconhecer. E a história não termina aí. Hebreus capítulo 9, versículo 28 faz uma declaração gloriosa: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ele voltará, Jesus Cristo voltará para os que são seus, para os que aguardam, né, a salvação. Nós não podemos confundir esta passagem bíblica, né, de Hebreus capítulo 9, versículo 28, com a parousia. Hebreus 9, 28 é uma referência clara ao arrebatamento da igreja, ao harpazo, enquanto que a segunda vinda propriamente dita acontecerá ao final, após o período tribulacional. Veja que afirmação gloriosa: Jesus Cristo em breve voltará. O Senhor, ele voltará para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo para a nova Jerusalém, para as mansões celestiais. O seu retorno glorioso acontecerá em breve, será iminente, será inesperado, será glorioso. O Senhor Jesus fez esta declaração: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei ou voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Em grego, paralambano, levarei, tomarei, os levarei para mim mesmo, para a casa do Pai. E onde é a casa do Pai? A casa do Pai, naturalmente, é os céus de glória. Que bênção, que maravilha! Vamos para a conclusão da nossa lição de hoje.
Nessa lição, enfatizamos que ele se humilhou, ele redimiu, ele foi exaltado e em breve ele voltará. A cruz garantiu a salvação. O trono garante a vitória final. A cruz garantiu a salvação, a nossa salvação. O trono garante a nossa vitória final, a nossa glorificação. Nós vamos ficando por aqui, concluindo mais uma lição. Gratos a Deus por sua vida, por sua companhia. Peço mais uma vez, se você não é inscrito ainda, inscreva-se neste canal, curta este vídeo, deixe aqui o seu comentário, ative o sininho de notificações, compartilhe este vídeo nos grupos familiares, nos grupos de professores de escola bíblica dominical. E se você desejar ainda, se você sentir de Deus, é claro, somente se o Espírito do Senhor tocar na sua vida, você pode ser um apoiador do meu canal, você pode me ajudar todos os meses a produzir semanalmente estes vídeos aqui, comentando as lições bíblicas, se tornando um membro apoiador. Clique no botão que está aparecendo aqui embaixo, seja membro, e você será direcionado para a página onde você se tornará membro e, como um gesto de gratidão, você terá acesso a todos os materiais que lá estão na pasta dos membros. Vou ficando por aqui. Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. A paz do Senhor Jesus.